Ô, Tim, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Miguel. Como vai? Tudo bem, Yara? Tudo bem? Joia. Que bom. Ricardo, a gente está num papo aqui, a gente está comentando uma notícia, notícia relacionada aí à Organização Mundial do Comércio, que está paralisada, né? E o Trump, ele saiu da OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem o mundo está parado, essas reformas defendidas pelo Lula, né, pela China, de reformar a ONU, o Conselho de Segurança, o OMC, tudo para você ter um arcabouço de instituições multilaterais que seja condizente com essa nova ordem mundial. Isso aí ainda está no começo, né? Como é que você vê aí essa entrada do Trump com agressões muito fortes, né? Tudo isso está falando porque você tem essa ameaça do Trump de impor tarifas de 25% sobre todo o aço importado. E como o Brasil é um grande fornecedor de aço para os Estados Unidos, o Brasil seria um dos países afetados. A gente tem uma indústria de aço importante e os Estados Unidos é o principal cliente dessa nossa indústria, né? Isso aí estava falando claro, porque isso é um absurdo, porque esse tipo de coisa tem que ser negociado na OMC. Não é uma coisa que você causa uma disrupção no comércio mundial, você afeta os países, né? E você acaba prejudicando aí o comércio mundial. Mas como é que você está vendo essa questão aí? Olha só, me parece, Miguel, que quando uma nova ordem está sendo parida, como é o caso desses tempos que nós estamos vivendo, né, quando a referência principal de um mundo imperial começa a ser mudada, e esse movimento é meio que irreversível, quem está ou quem exerceu o poder durante esse último século, é claro que vai criar situações absurdas, tanto na área econômica como na área bélica. Eu creio que nós vamos ter um incentivo muito forte às guerras externas e guerras internas também, né? E particularmente isso com a ascensão, com a distribuição dos movimentos fascistas pelo mundo inteiro, né? Se você observar bem, isso tem tomado uma proporção muito séria, né? Por outro lado, eu acho que o que Trump faz, ele meio que assina embaixo disso que eu estou reproduzindo aqui e que eu já escutei de muitas outras pessoas que têm uma análise mais profunda do que a minha, né? Evidentemente que existe uma disposição muito grande em fazer com que, principalmente a China, não chegue a ser a maior potência, que em alguns aspectos ela já é, mas não chega a ser denominada a maior potência, né? E isso fica impregnado de uma espécie de guerra. Qual é o problema central nisso? É que Trump não tem muito para onde ir. Então, ele tem que perseguir os aliados, porque nada disso que ele faz atinge a China tão seriamente. Porque a própria dívida dos Estados Unidos, a dívida pública, ela, em sua maior parte, está nas mãos da China, que comprou os títulos e que vem comprando os títulos desde a década de 70, 80. Ou seja, a capacidade dos Estados Unidos de atingir a China é bem menor, né? A não ser na guerra, que evidentemente a potência militar americana ela sabe, e que tenta de todas as formas desfazer essa aliança que, na minha opinião, o Brasil deveria apostar mais, que é essa aliança do Sul Global, né? Essa é a grande novidade desse xadrez geopolítico no mundo, né? E acho que Trump é um cara que não tem o que perder. É um cara que vai tentar fazer exatamente tudo aquilo que não conseguiu fazer no governo que ele teve anteriormente. E acho, né, que ele vai se desgastar muito perante a opinião pública americana. Os Estados Unidos não é um país qualquer. Os Estados Unidos tem setores profundamente organizados, né? O setor, por exemplo, de gênero, de mulheres, é muito organizado nos Estados Unidos, né? O próprio povo negro, o povo preto, é muito organizado.
Ou seja, você vai ter resistências, porque os Estados Unidos é meio que um país que vive meio que permanentemente já no processo de guerra civil interna, né? E isso não é uma afirmação do outro mundo, basta você perceber, né, como o Trump se comporta ao longo desses primeiros dias, dessas primeiras semanas. Escolheu uma espécie de demônio, né, que seria os imigrantes, né, onde ele até Guantánamo ele está levando pessoas para lá, ele escolhe esse demônio. Isso vai ter um impacto fundamental na cadeia produtiva americana, inclusive na própria construção civil. Eu estava vendo um vídeo de informações. Você tem uma paralisia enorme, porque a mão de obra é principalmente latina, né? É uma mão de obra que vem do México, vem da América Central e vem também do Brasil. E ele está conseguindo fazer com que todo esse pessoal deixe de trabalhar, exatamente para não ser deportado, para não ser preso, para não passar pelas humilhações que vem passando. Ao mesmo tempo, ele não consegue resolver nenhum dos grandes problemas americanos. E a tendência é essa, ele vai ter que ter uma carta na manga permanentemente para tentar iludir a maior parte da opinião pública e tentar passar aí o seu mandato com a ajuda, claro, das big techs, né? Que reforça, no meu entender, aquilo que o programa de vocês sempre coloca, a necessidade da regulação. Esses caras estão jogando na política. Esses caras não estão jogando nos negócios. Eles estão jogando na política, né? E na política eles estão dispostos a interferir em qualquer país, inclusive no Brasil, onde uma Big Tech teve que se ajoelhar para respeitar aqui as leis, porque senão ficaria proibida de funcionar. Ricardo, eu queria vir aqui para o Brasil, eu queria que você comentasse, a gente hoje tem um bloco mais curto, né? Queria que você comentasse essa novidade aí, depois do voto impresso, agora eles inventaram que querem revogar a lei da ficha limpa. Inclusive, o senhor Jair Bolsonaro, por ser um mentiroso, quanto mais um mitômano, levou uma nota da comunidade. Ele disse que a lei da ficha limpa serve para perseguir gente da direita, sendo que o presidente Lula foi impedido, ficou inelegível em razão da ficha limpa em 2018, e também o Antony Garotinho. Aí há controvérsia se ele é do campo progressista ou não, mas ele era do PDT à época. E aí, como é que você vê essa nova investida da extrema-direita, Ricardo? Eu acho, viu, Yara? Me parece que o Brasil é o grande epicentro desse choque, né, de setores progressistas e setores que claramente namoram com o fascismo, né? O Brasil é o epicentro, é o laboratório, né? O que aconteceu nesse país em 2018 e em 2022 não foi contado ainda. É preciso contar isso, é preciso mapear, né, aonde é que essa turma chegou do ponto de vista da manipulação das massas, manipulação coletiva das pessoas. E Bolsonaro é aquele cara que é medíocre, né, porque é um cidadão medíocre, é um cidadão que é inculto, ele não consegue acumular nenhum grau de cultura, né, para poder levar nenhum debate adiante. Bolsonaro é aquele cara que entrou para destruir aquilo que estava feito. Então, ele amarrou tudo. Ele destruiu as políticas na área de desenvolvimento social, com a Damares, ele destruiu as políticas na área da saúde e gerou todo esse sofrimento de 700 mil mortes que nós tivemos com Covid-19, né? Na área da educação, a mesma coisa, ou seja, o Brasil meio que paralisou, porque ele já vinha mal de 16, 17, 18, né? Com a gestão de Michel Temer, proveniente do golpe de 16, né? Mas ele, de 2018 até 2022, o Brasil, 2019 a 2022, o Brasil paralisou todas as suas políticas. É por isso que o Congresso, né, uma grande parte do Congresso ama Bolsonaro,
porque foi aí que veio as emendas PIX, foi aí que veio o orçamento secreto, né? Foi aí que veio um governante que entregou o orçamento para o parlamento no regime presidencialista. E esse Bolsonaro, ele com essas alianças, ele acha que detém a mesma popularidade, né? E que fica com comportamentos que são ridículos. Eu vi o vídeo que ele fala sobre a lei da ficha limpa, é ridículo isso. Né? É um cara se baixar para poder dizer, olha, me salva. O negócio dele é só ele. Ele diz claramente que quer diminuir o número de anos para, efetivamente, ele se candidatar. Não é? E me parece que que o único problema é que existe uma demora. Existe uma demora na denúncia, porque ele vai ter que ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Não há como a Procuradoria-Geral da República não denunciá-lo, porque os fatos, né, são muito nítidos, né, e, ao mesmo tempo, ele precisa ser julgado o mais urgente possível. Não é? Respeitando-se, claro, o direito de defesa, tudo, mas ele tem que ser julgado. Esse país teve não só uma, mas várias tentativas de golpe. Né? Houve uma tentativa de golpe de Estado aqui dentro desse país. Isso tem que ser punido. Os generais envolvidos têm que ser punidos. Bolsonaro tem que ser punido. Né? Deputados que até hoje não têm absolutamente nenhum, e senadores que, porventura, tenham participado disso, porque ninguém venha me dizer que nenhum deputado nem nenhum senador sabia disso, porque isso é um absurdo, né? Evidentemente que sabiam. Você tem uma corrente aí que efetivamente construía ao lado de Bolsonaro essa expectativa. E essa turma tem que entrar nesse bolo. Para que o Brasil enterre de vez essa sombra que paira sobre nós, né? Desde a época que nem viva a gente era. Sabe? Desde a República paira a sombra do militarismo, do golpe militar, e é preciso passar isso a limpo. Né? Então, eu acho que Bolsonaro dá os seus últimos, vamos dizer assim, estertores. Né? Ele passa do ridículo para o mais ridículo ainda, né? Tenta, como eu estava vendo um jogo aqui em Brasília, do Vasco, e o cara aparece lá, sabe? Ele levou, foi uma vaia, né? Assim, expulsaram, ele rapidamente saiu. Ele se acha que está numa situação que é uma situação, vamos dizer assim, pretérita, anterior. A situação dele é muito difícil, porque só não vê quem não quer, né? Só não vê quem é conivente, só não vê quem coloca o ódio, a rejeição a uma outra personalidade, procurando tirar dessa personalidade todos os méritos indiscutíveis que essa personalidade tem. Eu estou falando do presidente Lula, né? Ou seja, procura tirar e aí pousa em Bolsonaro como anti-Lula. Né? Então, eu acho que, à medida que ele for denunciado, e a Procuradoria-Geral da República precisa fazer isso o mais urgente possível, já tem muito tempo, e o inquérito da Polícia Federal é muito robusto com tudo isso, e pode e deve ser complementado com muita gente que ainda está fora. Por exemplo, os financiadores, a parte política. Né? Isso não é vingança, isso não é caça às bruxas, isso é uma necessidade de arejar o ambiente político e, ao mesmo tempo, fazer justiça e defender a democracia, né, no seu ponto mais fundamental, que é a preservação do Estado democrático de direito. Ô, Ricardo, um dos problemas que o Brasil enfrenta, que o governo Lula está tentando contornar, hoje tem até notícia que o governo já começou uma nova série de reuniões, deve anunciar mais algumas medidas para tentar baixar o preço dos alimentos. Você tem aqui, eu peguei até um gráfico que um internauta, um economista, fez sobre o estoque de arroz na Conab, né? Porque também isso, você viu que teve a participação do golpe ali contra a presidenta Dilma. O Brasil sempre teve sempre administrou estoques razoáveis de arroz e de outros
de outros alimentos, né? Na Conab, a Conab era o grande órgão que centralizava esses estoques. A Conab foi desmantelada, esses estoques foram todos desmantelados, e o Brasil ficou à mercê, né, muito mais à mercê da especulação de preço, que agora está acontecendo, né? Aí você tem algumas coisas boas que estão gerando inflação de alimentos, porque os brasileiros estão com mais renda e o Brasil está exportando mais. Tudo isso junto acaba, às vezes, gerando uma pressão sobre a demanda e elevando o preço dos alimentos. Como é que você está vendo essa questão aí dos alimentos? O que você acha que o governo federal poderia fazer? Eu acho, Miguel, que uma das coisas, você foi muito feliz aí, ao dizer que a Conab foi destruída, foi desmantelada, né? A Conab deixou de existir. Na prática, continuava a existir lá com o CNPJ, mas na prática, no governo Bolsonaro. Ela já tinha sido esvaziada desde o golpe, né? E no governo Bolsonaro ela consolidou essa situação de não ter capacidade de intervir para onde ela foi criada. Ela é um importante instrumento regulador, ela é um contraponto à especulação, né? E, ao mesmo tempo, eu também acho que nós já temos 2 anos de governo. A Conab precisa, nesse primeiro semestre, refazer os seus estoques reguladores. O Brasil precisa seriamente pensar em importar alguns alimentos que estejam muito acima, né, do seu preço real. Porque eu advogo a seguinte tese, Miguel. Nós estamos numa guerra. Ninguém se iluda. Aonde você percebe, nós estamos numa guerra. Guerra na especulação financeira, guerra na especulação dos alimentos. Existe um movimento orquestrado para poder desgastar o governo, para poder fazer com que aquela gente que foi derrotada em 2022 possa voltar a governar o Brasil. E não é para fazer absolutamente nada, é para dizer que o mercado manda em tudo. É para isso, para dizer que salário mínimo não é para existir, regulação trabalhista não é para existir. É para isso que eles querem o governo. E todos os setores estão atacando o governo do presidente Lula de uma forma organizada, né? E isso é um crime. E eu, particularmente, penso que é preciso agir rapidamente. Importação junto com estoque regulador. Quando os preços voltarem a um patamar considerável, aí você para de importar, porque o que nós queremos, na verdade, é exportar. Então, você para de importar e, ao mesmo tempo, a Conab fica existindo com seus estoques reguladores para fazer com que o brasileiro tenha a capacidade de ter um valor, né, um valor justo para os alimentos. Agora, é uma profunda hipocrisia, né? Essa gente está com conversa sobre a inflação dos alimentos. A inflação nos 4 anos de Bolsonaro deu 57%. A inflação dos alimentos. Né? A inflação dos 2 primeiros anos do governo Lula está em 8% dos alimentos. Ou seja, é claro que tem algum que ele estoura, né? E aí tem uma sazonalidade, tem alguma questão referente a seco, a enchente, enfim. Mas a média é essa aqui que eu tô falando. Então, quem aumentou 57% em 4 anos não tem capacidade moral, sabe, ética, de estar fazendo uma crítica contra o atual governo. Agora, acho também que nós precisamos agir com rapidez, né? Nós precisamos dar ao povo os alimentos num patamar inferior, porque eles estão naturalmente acima, né? E eu acho que o presidente Lula precisa comandar isso, se não já o fez, mas precisa comandar isso urgentemente, para que o nosso povo possa efetivamente ter uma redução do impacto orçamentário do seu salário com a alimentação. Maravilha, Ricardo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Boa semana. A gente vai começar um outro bloco agora. Agradeço aí sua presença. Bacana. Só uma despedida aqui. Ricardo, só um minutinho. Uma despedida para você. Hoje, 45 anos de PT. Então, como você
hoje faz parte do PT. Eu dou os parabéns ao PT em seu nome aí. Parabéns aí pela luta. Que bom. O PT é uma grande novidade na cena política brasileira, né? O PT ele conseguiu construir um partido de massas e de quadros, né? Isso é uma coisa um tanto quanto rara no mundo inteiro, né? E completar 45 anos tendo governado o que o PT já governou, ou seja, 5 mandatos, contando com esse agora, e um interrompido ao meio por conta de um golpe contra o governo popular da presidenta Dilma, é algo que é preciso. Se o brasileiro olhar para o Brasil, ele vai perceber que as grandes novidades da política que ele tem acesso vieram através dos governos do PT. Isso é uma coisa que é fundamental. Muitas vezes as pessoas querem, logicamente, com toda a propriedade, mais, né? Porém, se ela começar a olhar ao seu lado, Miguel, ela vai ver que o PT fez um bem muito grande ao Brasil. Então, eu também quero parabenizar o PT, os seus filiados e principalmente os seus amantes, né? Os seus seguidores, né? Porque tem muita gente que não é filiada, mas está lá construindo o PT, reforçando, defendendo, e isso é fundamental para ser um partido de massas. Um abraço, Yara, um abraço, Miguel, e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.